Leia, abra sua Bíblia aí no livro de Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 6, versículo 13. Vamos ler o 12. Na verdade é esse capítulo todo, mas vamos ler. Está tendo uma microfonia aqui no microfone, que eu não sei como conserta. Né? Esther, capítulo 6, versículo 12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Esse texto mostra para nós, esse texto não, né? Esse livro todo, mas eu peguei esse pedacinho aqui para nós meditarmos hoje, que o nosso Deus é um Deus que, quando Ele determina agir, ninguém pode impedir o agir de Deus. Fala isso comigo. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Só que nós vamos perceber nesse relato que o agir de Deus não é aquela coisa pirotécnica. O agir de Deus não é aquela coisa assim para você sair mostrando ou sair se gabando. Não, o agir de Deus sempre tem um propósito específico. E nós vamos ver isso aqui nesse texto, como que Deus agiu, né? E aqui nesse versículo 12 e 13, quem reconhece isso e quem reconhece que a queda de Amã, ela se devia ao poder de Deus, a um homem a quem Deus estava com ele, que era da descendência judaica, quem reconhece isso é a própria mulher dele e os amigos dele. Então, quando nós temos o Senhor, até os nossos inimigos reconhecem que nós temos o Senhor. Isso é lindo no Evangelho, né? Foi ela que reconheceu, né? E eu gosto muito do Salmo 46, versículo 7, que diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Como Abel falou aqui, é dia de nós vivermos pela fé, mas nós temos que ter com o nosso coração aquietado na presença do Senhor. Deus está querendo ensinar isso para nós. Aquietar o coração não é quando as coisas já estão bem. Quando as coisas já estão bem, nós já estamos com o coração e a mente quieto, tranquilo, maravilhoso. Mas Deus quer que a gente aprenda isso quando as coisas vão difíceis, de mal a pior, quando o barco está indo a pique. Mas nós precisamos, porque o Salmo 46 vai dizer isso. Os mares espumejem, as águas rujam e se perturbem, né? Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O Senhor está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Está falando de revolta, está falando de coisa agitada. Mas é nesse momento que Deus está querendo que a gente aquiete o coração, aquiete a mente e confie nele, que Ele está com você. Oh, queridos, isso é maravilhoso. E eu estou falando isso para vocês aqui de cadeira. Vocês têm visto a minha guerra aí esses dias, mas Deus sempre me deu essa paz maravilhosa. Quando eu começava a querer agitar, falava: não, Senhor, não é possível isso agora, depois de tanta coisa, isso. De novo vinha aquele espírito maravilhoso assim na minha mente, falava assim: você vai reclamar? E eu falava: não vou reclamar de nada. Tanto é que ninguém viu eu reclamando de nada esses dias. Meu esposo está aqui, pode contar. Se eu reclamei de alguma coisa? Não, de nada. Eu tenho louvado ao Senhor, orado e adorado, porque Ele passa conosco nesses momentos. Ele quer nos ensinar lições maravilhosas, preciosas, nesses momentos difíceis.
É no momento de dor, no momento de dificuldade, que você tem que fazer a diferença, porque você tem que entender, colocar para sua mente, para o seu coração, agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir da mão do teu Deus, do Deus que você serve, do Deus que você confia, do Deus que você ora a Ele, do Deus que você espera nele. Ninguém pode impedir. Então, esse livro de Esther é maravilhoso e eu poderia dar vários temas para essa mensagem, porque é rico demais, mas eu coloquei agindo ele. Quem impedirá, pastor? Ninguém pode impedir o agir do nosso Deus. E nós estamos aí, no meio de um mar bravio, de um mar revolto, no meio de incerteza. Mas eu tenho orado, colocado tudo na mão do Senhor e falado, Senhor, guarda o teu povo. Senhor, não deixe faltar a provisão dos teus servos. Senhor, dê para os teus filhos, ainda que seja um maná diário, até a gente passar o período negro. Porque o nosso Deus está vendo cada um dos seus filhos. Ele não deixa de te ver. Ele não vai te abandonar nesse momento. Ele não vai te desprezar de forma alguma, né? E esse texto, assim, dentre tantas coisas maravilhosas que tem, né? Aqui nós estamos falando nesse capítulo 6 de um decreto de morte. Um decreto já pronto, feito, tramado, a forca estava pronta, tudo pronto, sem que o pobre do nosso irmão Mardoqueu soubesse de nada. Ele não sabia de nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, muita coisa que o inimigo trama contra nós, Deus nem permite que você saiba, porque se você souber, você vai se desesperar. Mas enquanto o inimigo está tramando, Deus está traçando o plano dele para te livrar e para te dar vitória. E isso é lindo na palavra do Senhor. Então aqui no capítulo 6, os versículos anteriores, você vai ver que diante de uma ameaça de morte, diante de um decreto de morte, os nossos caminhos são abertos pelo Senhor. Ele coloca caminho onde não existe. Ele abre porta onde não tem. E Ele usa pessoas que até você desconhece para abençoar você. Esse texto mostra isso para nós. E eu gosto muito também do texto de Isaías 43:16, que diz assim: assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar, que fez sair os carros de guerra e os cavalos e o exército e a força. Eles jazem ali e jamais se levantarão. Está falando dos cavalos de Faraó submergidos no Mar Vermelho quando eles entram. Ali eles jazem, não mais se levantarão, não fiquem lembrando. E aí Deus vem e ainda fala para o povo judeu. É uma profecia de Isaías para o remanescente fiel, para o povo que estava em guerra ainda, estava nas prisões da Babilônia e tudo aquilo. Não fique lembrando das coisas antigas. Eis que eu faço coisa nova. Porei caminhos no deserto e rios no ermo, terra seca. O nosso Deus tem esse poder. E você vai ver ainda, eu e você, nós vamos pisar lá, naquela terra que o pastor fala aqui sempre pra gente, que 60% é deserto. Nós vamos ver aquela terra toda florida, porque Deus vai colocar rios no deserto e caminhos no ermo, onde não tem ponto. Você com o Senhor, o seu Deus, Ele diante de um decreto de morte, de uma sentença de morte, com tudo preparado, Deus abre caminhos que o inimigo jamais conhece os caminhos de Deus. E olha, eu tenho orado pelo nosso país, eu tenho clamado pelo nosso país, e eu tenho sentido no meu coração que com todo esse cenário aí, Deus está preparando coisas maravilhosas e grandiosas, que vai surpreender eu e você e eles também. Vamos ficar muito surpresos com o que Deus vai preparar, porque o nosso Deus, Ele não depende do homem para executar os seus planos, e os planos dEle, aquilo que Ele planeja para nós, é muito além do que a nossa compreensão e a nossa capacidade humana pode alcançar. É muito além, vai muito além, e o tempo todo, né? Nós vamos ver aqui nesse livro que na nossa impossibilidade, e às vezes até mesmo naquilo que nós não estamos vendo,
o Senhor está agindo por nós. É na nossa, é na minha, é na sua impossibilidade que o nosso Deus age, porque Ele pode fazer isso, né? E aí, olha, aqui temos também aqui Esther, no versículo 7, falando, né? Fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos mortos e aniquilados. Quando Esther entra para falar com o rei, ela fala isso para ele, né? O rei, diante do rei, ela teve uma atitude de sinceridade e de fidelidade, né? E nós, aí, olhando o mundo, olhando para nós hoje, nós estamos assim. Eles acham que nós somos um povinho sem valor, bitolados, que eles vão fazer o que querem, vão mudar todas as regras, tudo que eles querem mudar. O mundo e a sociedade acham isso. Eu não acho isso não, porque o meu Deus tem o controle de tudo que Ele planejou. Todas as regras, todas as leis, todos os princípios de Deus jamais podem ser mudados pelo homem. Os princípios de Deus são eternos, a lei do Senhor é perfeita. Aquilo que Deus traçou para o homem, para a humanidade e para aqueles que o querem seguir, jamais serão mudados e os planos jamais serão frustrados. Isso é lindo na palavra do Senhor. Então, lembre-se, e eu gosto muito da palavra de Paulo em 2 Coríntios 4:8, que ele diz assim, ó, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Quem aí está assustado com alguma coisa? Quem aí nunca assustou com alguma coisa? Mas assusta. Na hora que a notícia chega, na hora que o pior chega, você assusta, você fica perplexo. Mas não se desanime. É hora de você confiar. É hora de você orar. É hora de você continuar confiando. Somos perseguidos. Somos ou não somos? Somos, mas não abandonados. Deus não abandona os seus filhos. A igreja perseguida lá no Oriente e em muitos lugares no mundo, ela tem anjos do Senhor guardando, até aqueles que vão para o martírio, eles vão porque o Espírito Santo está fortalecendo eles para o martírio, porque foi assim que a igreja cresceu, foi assim que o Evangelho espalhou, ninguém nunca deteve o poder da igreja do Senhor, e não é agora que vão deter, não vão. E eu e você fazemos parte desta igreja maravilhosa da última hora. A igreja que vai receber poder, unção, graça, força, para resiliência, para resistir o que vier. E vamos fazer isso com alegria. Não fique triste. Todo suprimento espiritual, material, físico que você precisar para enfrentar qualquer tipo de perseguição nesse tempo, Deus estará enviando. Os anjos do Senhor estarão a nosso favor. Então somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados. Quem aqui já caiu alguma vez em algum pecado, em alguma contradição, em alguma fraqueza? Todos nós. Mas nós não ficamos destruídos, nós não fomos destruídos. Essa é a palavra de Deus para você. Esther disse para o rei, quando ela entrou na presença do rei, nós fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos. Mas ela não tinha noção do que Deus já havia planejado para salvar o povo judeu. E a vida dela, naquele lugar, naquele momento, como rainha, era o ponto principal do plano de Deus. E o próprio Amã, que aqui tinha uma forca para ele, um tempinho atrás, um pouco atrás, aqui ele diz para ela, quando ele disse que ela deveria entrar na presença do rei e pedir a anulação da sentença. Ela disse, mas eu não posso entrar na presença do rei. Ele disse assim, você vai entrar sim, porque quem sabe, para tal conjuntura como essa, ou para tal momento como esse, é que tu foste elevada rainha. Deus remove reis, estabelece reis para cumprir o seu plano maravilhoso e glorioso. Oh, querido, creia nesta palavra. Deus não nos permite nem saber todos os planos do inimigo. Quem avisou ao rei que Amã tinha feito uma forca para Mardoqueu foi o eunuco. Ele nem sabia. Aquilo que nós não podemos ver, o nosso Deus que não dorme está vendo tudo. Então você precisa somente confiar, não tema, confie
Confie no Senhor. E nessa trama toda aqui, Deus pega umas coisas tão simples para cumprir o plano dele, né? A forca de Mardoqueu estava pronta, a sentença para matar os judeus já estava decretada, e aí Deus faz uma coisa, tira o sono do rei um dia lá. Aí o rei fica sem sono, né? O que o rei faz? Traga o livro dos feitos memoráveis. Aí aquele escriba, né, que você já viu em filme, começa a ler para o rei. Coitado do rei, perde o sono e deixa o escriba também sem dormir, né? E leia lá para o rei. Começa a ler. Aí lê-se que um dia, Bigtã e Teres tramaram matar o rei. E Mordecai foi quem disse e avisou que o rei estava com uma trama de morte. E aí o rei pergunta, olha a intervenção de Deus. O rei simplesmente poderia ouvir aquilo e depois ir dormir, depois de algumas horas. Mas quando o cara lê aquilo para ele, ele diz assim, o que foi feito para esse homem que delatou essa conspiração que iria matar o rei? E os servos responderam, nada, rei. E aí ele olhou para o pátio. Naquela hora que ele olha para o pátio, Amã estava entrando no pátio para ir lá falar com o rei que matasse, que desse a ordem para matar Mardoqueu, que já tinha feito a forca. E o rei pergunta ao servo assim, quem está no pátio? Aí o servo diz assim, Amã. Ele diz assim, mande que ele entre. E Amã entra, né? E o rei fala assim, Amã, meu querido, o que você acha que se deve fazer a uma pessoa, olha, Deus chega a ser irônico nesse momento, né? O que você acha que se deve fazer a uma pessoa a quem o coração do rei deseja agradar? E o orgulhoso responde, isso está no versículo 6. Amã pensou consigo, a quem o rei daria prazer de honrar, senão a mim? O orgulhoso é assim, né? Ele pensa no seu umbigo, é o seu umbigo primeiro, né? Mardoqueu fez aquilo porque era justo, porque era íntegro, porque era reto e porque era temente a Deus. Mardoqueu não delatou aquela conspiração porque queria ser honrado. Isso aqui na cronologia bíblica, desse momento aqui, do dia que Mardoqueu salvou o rei, passaram-se 5 anos. Deixa eu dizer uma coisa para você. O teu ato de justiça que você fez e que ninguém viu, que você achou que ficou esquecido, continue fazendo. Deus está vendo tudo. Deus está anotando tudo. Não tem uma atitude sua de justiça, de caráter, de bondade, de misericórdia, que às vezes passou desapercebido pelo teu chefe, pelo teu parente, pelo rico, pelo teu... Não importa! O Deus que você serve tem um livro de feitos memoráveis a teu respeito. Ele escreve tudo a teu respeito. Ele guarda tudo a teu respeito. Passaram-se 5 anos. Aí o orgulhoso Amã, né? Ele não poupou. Ele não poupou, porque o coração dele era carregado. Isso aqui para Mardoqueu não teve, isso não estava no coração dele. Aí ele enche o pulmão e diz assim, olha, você deve pegar a veste, o manto do rei, você deve pegar o cavalo que o rei anda, você deve pegar o brasão que o rei coloca, e a história mostra que até o cavalo, o cavalo do rei tinha um brasão especial que era colocado aqui na cabeça do cavalo, que era distintivo. Você faça isso e você pegue os príncipes, os mais nobres, os mais poderosos, coloque essa pessoa em cima do cavalo, e ele pensando, né, sou eu, né? Quem mais o rei poderia fazer um negócio desse? E passe na cidade andando e clamando e dizendo, este é o homem cujo coração do rei se agrada. E o rei disse, é mesmo? Que coisa, hein? Nossa, muita coisa legal. A roupa do rei não só mostrava poder, autoridade, como proximidade do rei. E também, dependendo da pessoa que estava sendo honrada, era também um elogio para o rei. Isso tudo é um contexto muito rico, que não dá nem para falar, mas só para você ter uma ideia do que é que um coração orgulhoso, às vezes, puxa para si mesmo. E aí o rei diz assim, pegue, pois, então, o judeu Mordecai e faça exatamente assim, apressa-te e faça exatamente dessa forma. Está aqui no texto, depois você pode ler.
Uau, que roteiro de filme, com um final maravilhoso contra o inimigo. Mas Deus fez isso tudo e Mardoqueu passou lá no meio da cidade. E você imagina, o Amã teve que pegar a roupa, vestir, a roupa do rei, vestir no Mardoqueu. Gente, mas tinha lá uma forca para eu matar esse homem. Olha o que Deus faz com o inimigo daquele que teme ao Senhor, para um propósito maior. Você acha que você vai morrer ou que Deus não vai cumprir o plano na sua vida? Só se você sair fora do plano de Deus. Mas se você estiver dentro do plano, se você estiver em obediência, em justiça, Deus vai honrar. Deus honra, Deus honra. Aí depois disso tudo, é que a mulher dele fala para ele, se é então, se isso tudo que aconteceu, e se esse Mardoqueu aí é da descendência judaica, pode saber de uma coisa, a sua derrocada já está pronta. Já está. O ímpio reconhece. Várias vezes Deus fez isso com o povo judeu, né? Então, leu-se no livro dos feitos memorável uma conspiração. Como servo de Deus, a injustiça não pode passar impune diante de você. Foi isso que Mardoqueu fez. O justo, o reto, a pessoa que tem caráter, você não faz as coisas para os outros verem. Você faz porque você sabe que tem um Deus que te vê. Você sabe que Deus está olhando para você. Foi assim que Mardoqueu fez. Mas, por causa da trama, por causa de um homem maligno, por causa de alguém que queria destruir a nação judaica, Deus faz uma coisa simples, tira o sono do rei. Poderia ter ficado aquilo nos livros lá, guardado até hoje, sem ninguém saber de nada. Mas Deus fez o cara ler exatamente aquilo que ele precisava para que honrasse um servo fiel, que também não se dobrava diante de qualquer um. Porque o judeu só se dobra diante do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Isso também é importante nós entendermos. Nós temos nos dobrado muitas vezes diante de coisas tão pequenas. Aqui estava uma sentença de morte, porque ele não se dobrava diante de Amã. O judeu não se dobra diante de ninguém. Ele só se dobra diante do Senhor dos Exércitos, né? E aquele ódio foi crescendo no coração de Amã. Então, queridos, seja justo hoje, pois a sua justiça de hoje, o teu feito agradável a Deus hoje, pode ser semente para o teu futuro. Pode passar 2, pode passar 3, pode passar 5 anos, mas a justiça virá e o favor de Deus virá em tua direção. Há um tempo apropriado para nós usarmos veste de humilhação e veste de honra. Ali foi o momento de Amã. Antes, quando ele soube da sentença, lá no capítulo 4, versículo 1, fala que ele vestiu-se de saco. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Quando ele soube da sentença. Tem hora que é a hora do saco e da cinza, tá? Entenda isso. Tem gente que quer vestes de gala na hora que tem que vestir saco e cinza. Saco e cinza é a hora de humilharmos na presença do Senhor, tá? É hora de reconhecermos a necessidade de sermos humildes. Isso é importante. Mardoqueu chorou, gritou, pediu jejum, porque o povo estava sentenciado à morte. Ele nem esperava que ele fosse ter roupa real, que ele fosse... Não esperava nada disso, não. Mas aqui chegou o momento, né? Quando Mordecai soube da sentença, Mardoqueu sabia que Deus não exalta soberbos. E a palavra de Deus vai dizer para nós em Provérbios 18:12, que você conhece. Diante da honra vai o quê? A humildade. Nunca queira ser honrado sem antes ser humilde. Toda pessoa que é honrado sem humildade se torna soberbo. Deus quer honrar você como filho dele. Mas se você prestar atenção, e eu acho que eu anotei aqui, no final da história, toda a honra de Deus para um servo seu, ela tem que ser revertida para ele mesmo. Porque eles vão reconhecer. As pessoas reconheceram que a honra que Deus merecia, né? Então, depois do inimigo aniquilado, Mardoqueu é levado ao posto de administrador da casa de Amã, porque foi isso que aconteceu. O rei pegou todos os bens que era da família de Amã e deu para Mardoqueu. Oh!
Mardoqueu nem esperava nada disso, irmãos, nada disso. Mas isso é o plano de Deus para aqueles que são fiéis e honram o nome dele. Se você prestar atenção, Esther também, quando ela foi elevada rainha, ela foi uma mulher muito simples. E o texto diz que ela caiu na graça dos eunucos do rei, mais do que todas as moças. Eles davam muitas joias, muitas roupas. Ela não pediu nada, ela foi com aquilo que o eunuco deu para ela. Está escrito no texto, ali no capítulo 2. Né? E a humildade de Esther, a graça de Esther, o que estava nela estava aqui, no interior. Isso foi o que agradou o olhar do rei. Porque havia um plano de Deus, que ela chegasse lá naquele lugar. Porque ela seria a porta que se abriria para a salvação dos judeus. Né? Então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais, em azul celeste e branco, com uma coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. Isso aqui era a mais fina, o mais fino tecido que se usava naquela época. Mardoqueu saiu da presença do rei, e aqui o rei coloca ele realmente sobre toda a casa de Amã. Amã, a forca que ele havia feito para Mardoqueu, ele é enforcado nela, né? E aí nós sabemos do final da história. Então, às vezes, Deus prepara para nós aquilo que nós nem imaginamos. Nem imaginamos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Mesa na presença do inimigo precisa vir, e ela deve vir também acompanhada com uma unção na cabeça. Unção de óleo. Unção do Espírito, unção para a coisa certa. Não, Deus não vai nos honrar para a gente sair assim, de peito estufado, não. Deus honra os seus servos por causa do nome dEle, da glória dEle, para nós tributarmos e devolvermos a Ele toda essa glória e toda essa honra. Entenda isso. Para que você quer honra? Para que você quer dom? Não é isso que você estava falando, pastor? O fruto, a árvore, não dá nada, não dá nenhum fruto para si mesmo. Eu preciso ter fruto do Espírito. Mas o fruto é para quê? É para conviver contigo, é para tratar você melhor, é para ser mais paciente com você. Eu tenho que dar um monte de fruto, mas não vou ficar com nada deles. Vai ser sempre para alguém, para o reino. Porque quem me alimenta é o Pai. Quem me alimenta é a videira verdadeira, que é Cristo. É nele que nós estamos ligados. Entenda isso. O dia que você entender isso, você vai ter uma vida frutífera, você vai ter uma vida abençoada. E vai fluir de você um rio que passa por todos e que abençoa a todos. Então nós precisamos entender esses princípios. Amã teve que honrar a quem ele achava que ia enforcar. Até rimou, né? Deus faz isso para a glória dEle, para a honra dEle, para louvor, para que todos saibam que Ele governa e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, que aprove nos salvar. Não parece contraditório? Por que um Deus tão grande envia o seu Filho único para morrer pela humanidade? Para nós entendermos princípios de honra, princípio de humildade, princípio de reino da terra e reino do céu. Nós precisamos entender isso, né? Os inimigos do povo de Deus nunca o surpreenderá, porque as estratégias de Deus não são comuns. Pode até ser comum do ponto de vista de estratégia de guerra. Né? Cântaro, cantar diante de um muro ou ao redor de um muro, parece ilógico isso para um estrategista de guerra. Mas quem disse que o nosso Deus precisa das estratégias humanas? As estratégias dele são infalíveis. E você tem que ter essa confiança. Deus tira as vestes de humilhação e de vergonha. Como? Através da maravilhosa unção do Espírito Santo. Jesus falou isso, que sobre ele, né, vinha esta unção. E é a mesma unção que vem sobre nós. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois ele me ungiu para consolar os que choram. Pôr sobre os que choram em Sião uma coroa de cinza, uma coroa em vez de cinza, e olhos de alegria em vez de vestes de pranto. Essa é a unção que está sobre você. Quando Deus te chama, quando Jesus te salva, Ele troca as vestes. Veste de tristeza, veste de lamúria, veste de falta de esperança. Ele troca por vestes de alegria, por esperança, por fé, por temor, por confiança nele. Oh, queridos, que coisa maravilhosa.
Veste de louvor em vez de espírito angustiado. Como estão as suas vestes hoje? Você está se vestindo de quê? Como é que você está vestido hoje? Está ruim? É hora da humilhação? Ok, Deus está vendo, então é hora. Mas Deus quer trocar. Nós não vivemos em humilhação o tempo todo. Nós não vivemos chorando o tempo todo. Não, não, não. Crente não é porque nós sofremos aqui as tribulações que nós vamos viver aqui a teologia do sofrimento. Tempo inteiro, vento a vida inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Não! Eu também não encontro na Bíblia essa teologia. Temos tribulação, sim. Temos perseguição, temos. Mas nós temos uma alegria constante pelo plano maravilhoso da salvação. Nós saltamos de alegria na presença do Senhor. Não é? Às vezes nós vemos aqui orando, chorando, pedindo a Deus algo. E de repente nós vemos aqui o testemunho, alguém contando o que Deus fez, como Deus trabalhou, como Deus mudou, como Deus ensinou. Porque Deus, quando nos permite passar por algo, tudo de Deus na vida do crente, já falei isso para vocês e torno a repetir, é didático. Deus é muito didático conosco. Ele nos ensina da forma como a gente aprende. Muitas vezes tem alguns irmãozinhos nossos que são mais cabeça dura, demora um tempo mais a aprender. Mas eu tenho pedido muito ao Senhor, me dá um coração de carne, um maleável, sabe? Que ele possa trabalhar, mexer, porque aí você sofre menos, passa rápido as coisas. As lições de Deus muitas vezes conosco, quando você tem um coração aberto, são mais rápidas, você aprende mais rápido. Então, como é que estão as suas vestes? É tempo de Deus trocar as vestes de muitos. Deus quer trocar, tá? Sabe? Deus quer trocar. Te dá veste de alegria, veste do Espírito Santo, unção do Espírito Santo. É tempo, toma posse. Em nome de Jesus, até para as criancinhas. Deus tem vestes novas para este tempo. As vestes sujas serão limpadas. Deus vai alvejar. O sangue de Jesus está aí para nos purificar de todo pecado. Todo pecado. E Ele quer nos dar. Então, sabe qual o propósito de Deus ao honrar seus filhos? Mostrar o seu poder a quem não conhece e honrar seu próprio nome. Aí, ó, tá aí no capítulo 8, versículo 17 de Esther. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Tá vendo porque que Deus te honra, meu irmão? Não é para você saindo achar que você é filho melhor do que... Ah, pastora Marta, acho que sou melhor do que você. Viu o que Deus fez para mim? Não é para isso. Nós somos todos iguais na presença do Senhor. A diferença é aquele que aproxima mais do Pai. Então, ele também recebe mais do Pai. Essa é a diferença. Mas para a graça, para a salvação, para o amor, nós somos alvo desse amor na mesma proporção, na mesma intensidade, na mesma graça maravilhosa. Então, o temor dos judeus, tinha caído sobre eles. Lá no finalzinho, quando eles celebram, os judeus têm a oportunidade de se defenderem, porque o decreto do rei não foi anulado, tá? Um rei, quando selava ali com seu anel, eles tinham um anel que tinha a insígnia do rei, botava numa tinta e pá, aquilo era o carimbo, né? Assinatura. Aquilo não podia mais ser revertido. Mas aí o pedido de Esther, o que o rei fez? Mandou que se passasse carta em todas as 127 províncias lá da Pérsia, lá que ele reinava, e disse, olha, que todo judeu tem nesse dia tal a oportunidade de se defender. E foi uma defesa, foi matando os inimigos que vieram contra eles, e foi matando, e os judeus foram salvos. E foi por causa dessa libertação que até hoje eles celebram a festa do Purim, né? A festa maravilhosa que eles celebraram pela libertação, e eles não foram mortos, e os inimigos é que foram destruídos, porque Deus tinha um plano. Você vê, olha o que é o plano de Deus. Ao mesmo tempo que os judeus estavam ali escravos na Pérsia, por que eles estavam escravos na Pérsia? Por causa da desobediência, lá de trás, né? Não dá tempo de falar tudo, mas por causa da desobediência. Ao mesmo tempo que ele estava ali, existia... Dentro desse período didático de aprendizado, por causa do pecado e da desobediência deles, havia uma proteção de Deus. Você sabe que até os inimigos que Deus permitiu, que foram demais, você vai ver isso na Bíblia, né? Deus fez justiça com alguns reis.
eu disse para você fazer isso, mas você fez além do que eu pedi. Então você vai ser punido por isso aqui. Porque o nosso Deus, ele é justo. A justiça de Deus, ela é equitativa. Ela não é para um diferente. Não. Depende do que você fez, da intenção que você fez e da desobediência que a pessoa fez. Então, havia um limite ali. E ali o povo pôde celebrar, pôde festejar aquela grande libertação que Deus deu. Então, vocês lembram como foi no Egito? O temor de Deus caiu sobre os egípcios depois que as 10 pragas vieram. Foi um temor tão absurdo que não foi um temor só para Faraó liberar. Porque antes o problema era a liberação, né? Faraó não liberava de forma alguma. Mas quando houve a 10ª praga, Faraó tanto libera quanto os egípcios vão liberando bens, prata, ouro, animais, e os judeus saem com grande riqueza do Egito. Deus, além de tirar da escravidão, ele traz o suprimento que nós necessitamos. Esse é o seu Deus, meu irmão, esse é o meu Deus, é o nosso Deus. Oh, queridos, coloque isso no seu coração. Deus nunca teve o propósito de fazer você amargar. Deus nunca quis. Mas nós sofremos lutas porque estamos na terra, porque somos humanos, e algumas elas vêm porque é didático, porque nós precisamos aprender, porque fomos desobedientes, porque não ouvimos o que Deus recomendou. Lá em Deuteronômio, aquele capítulo 28, é maravilhoso. Eu falo até hoje que tenho que botar uma placa lá na fazenda com esse nome. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. As bênçãos de Deuteronômio. Deus vai dizer que botava diante do povo, colocava diante do povo a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida. E ele vai dizer, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu ventre, a tua amassadeira, o animal no campo, tudo aquilo que você colocar a mão em fidelidade, com intenção de honrar o nome do Senhor, ele quer fazer para você, meu querido. Não deixe Deus fora dos teus planos, não deixe Deus fora dos teus negócios, por favor. Por favor, Márcia, mas Deus não precisa dos meus negócios. Precisa, porque Ele quer te usar, mostrar para você aqui na terra como se negocia, como ganha, como perde, como faz. Deus quer te ensinar, porque Ele é Deus. Ele ensina, Ele mostra, Ele fala, Ele conduz, Ele dirige. Então, em que é que você trabalha? Deus não está interessado nisso? Está interessado. Hoje eu estava atendendo uma pessoa, e depois do final da sessão, como ela é cristã, eu falei assim, eu vou orar por você. Foi a parte mais preciosa da sessão, foi a oração. Foi incrível. Aquela pessoa chorava tanto, tanto, tanto. E me abraçou tanto, 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 e agradeceu tanto, tanto, tanto. Oração com a presença do Espírito Santo. Não é nada da Márcia, vem tudo dele. Vem do céu, vem de lá, vem por ele, vem pela palavra. Então, querido, isso é riqueza que você tem. Não valorize, não desvalorize a hora que você precisa se arrumar para vir para essa igreja. Não desvalorize, não desvalorize. Você está vindo para um lugar de riqueza. E você perceberia isso melhor se você fosse um pouquinho, visitasse a Jordânia, a Síria, esses lugares, a China comunista. Você valorizaria entrar por essas portas, sabe? Porque é proibido, não pode, entende? Mas nós estamos aqui adorando ao nosso Deus, louvando ao nosso Deus, exaltando ao nome dEle, tendo uma palavra, né, que vem dEle. Então, no Egito, Deus fez isso, o temor caiu sobre os egípcios, né? E o nosso Deus, eu gosto muito para terminar, da palavra de Davi, 1 Samuel 17:47. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Davi diante de Golias. Quem era Davi, irmãos, diante daquele guerreiro? Como homem, não era ninguém, mas com Deus era tudo o que Israel precisava. E Deus ainda usa as coisas mais inusitadas. Uma simples pedrinha. Não precisou nem das 5, precisou de uma só. Não tem lança. Tu vens a mim com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, queridos, esse é o teu Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus.
O temor dos cristãos leva o mundo a reconhecer quem é o nosso Deus. Quando você é justo, quando você se santifica, quando você não aceita o sistema, quando a sua proposta de crescimento inclui honrar o Senhor. Você quer crescer no teu negócio? Coloca o nome do Senhor para ser honrado nesse negócio, você vai ver. Você vai ver Deus fazer, tá? Quando você obedece também os princípios. E para fechar, um cético diria que toda essa trama aqui foi sorte, não é verdade? Mas você que conhece sabe que é a providência de Deus. É as mãos do Deus Todo-Poderoso. As mãos que foram pregadas na cruz são as mãos de Deus que se importa com você e com todas as pessoas que estão aí necessitadas dele. Então nós vemos o tempo todo a providência de Deus aqui nesse livro maravilhoso, nesse capítulo e em todos os demais, tá? Fique de pé, vamos adorar esse Deus maravilhoso, que tudo pode, que tudo faz e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Esse é o nosso Deus.